turma de formando do curso livre de teologia pelo convite para ser patrono dessa turma. E eu prometo não me alongar em minhas colocações, mas eu ouvi durante o período do convite do professor Renato o desejo de ser uma turma um pouco maior. E isso, o Espírito incomoda o nosso coração em trazer uma palavra. A palavra da parábola dos talentos. 2 foram fiéis. E esses 2, aquele Senhor disse que por ter sido fiel, do pouco, do muito ele colocaria. Então o que nos resta é persistir. Me parece que o pastor não estava com muita disposição para uma segunda turma, mas eu acho que tem que repensar. Palavra profética. Eu não sei quantos dos formandos, dos que concluíram o curso, pretendem ou já estão desenvolvendo o ministério de liderança na igreja. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta ao pastor Timóteo, capítulo 3, no verso 1, ele nos diz que se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Episcopado significa olhar, zelar, tomar conta dos que lhes é entregue. Daí o substantivo episcopos, que se atribui aos auxiliares, aos sucessores dos apóstolos, cuja função era cuidar do rebanho de Cristo. Nos últimos anos, temos visto inúmeros ministérios abrindo suas portas e outros tantos fechando suas portas com a mesma rapidez, infelizmente. Certamente isso tem importantes motivos e que devemos observar com muita clareza e honestidade pessoal. É a obra de Deus que atrai os chamados. Não é o ganho da obra que deve ser o parâmetro. Realizar a obra de Deus é o que nos move como presbíteros divinamente chamados. E certamente durante o curso se ouviu falar sobre as cartas paulinas. E eu quero fazer algumas pequenas observações, as quais também me foram passadas no início do meu ministério. Entre as cartas transmitidas e creditadas a Paulo, estão 3 dirigidas a jovens pastores, seus auxiliares ou filhos na fé. A Tito, que ele diz no capítulo 1, no versículo 4, meu verdadeiro filho segundo a fé. E a Timóteo, no 1 Timóteo 1, verso 2, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Senhor nosso. As 3 cartas a que me refiro seriam uma a Tito e as 2 cartas a Timóteo. E essas cartas, elas formam um grupo distinto de corpos paulíneos, o das chamadas cartas pastorais, por serem endereçadas a líderes pastores e por estarem amplamente preocupadas com as suas tarefas. Além de encorajá-los pessoalmente e serem diligentes em sua chamada e a tratarem também com questões relacionadas à vida da congregação local, nenhum outro grupo de documentos no Novo Testamento forma uma unidade tão compacta e tão homogênea como esta trilogia de literatura paulina. A primeira e a segunda, Timóteo e Tito, tratam da praxis cristã, do que devem e o que não devem fazer os crentes. Paulo dá instruções a Tito e a Timóteo, 2 jovens pastores, a respeito da igreja local, sem relegar a congregação. As cartas pastorais não são mensagens
estritamente privadas, como o é a carta a Filemon, por exemplo. Elas são dirigidas a Timóteo e a Tito como colaboradores que servem a uma congregação específica. Mas o apóstolo não perde de vista os membros daquela congregação quando formula sua mensagem. Pelo contrário, em sua introdução, o apóstolo dá aos fiéis discípulos e a nós o modus operandi essencial da igreja, que não pode prescindir de líderes, doutrinas apostólicas, vida pura diante do Senhor, boas obras. As pastorais de Filemon são distintas das outras cartas por terem sido destinadas a indivíduos, enquanto as demais foram endereçadas a igrejas. O título pastorais não é tecnicamente correto, pelo fato dessas epístolas não tratarem de tarefas pastorais, no sentido da cura das almas, embora seja popularmente apropriado quando denota a natureza essencialmente prática do assunto em questão, ao serem distinguidas das outras epístolas atribuídas a Paulo. Certamente essas epístolas não contêm um manual de teologia pastoral, mas é preciso ressaltar que o seu proveito na ordenação da disciplina eclesiástica foi reconhecido em data muito antiga, distintamente dos demais escritos paulinos. As cartas pastorais não são dirigidas a um grupo comunitário chamado igreja, mas a pessoas, e muito do seu conteúdo é claramente pessoal. Quando o autor endereça alguma palavra ou orientação ao grupo, ele o faz através desses dois líderes. Assim ele disse a Tito: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, verso do 2 ao 5. Tito e Timóteo são pastores, em um modo que Filemon não o é. Os pastores estão preocupados, as pastorais elas estão preocupadas em pastorear a igreja do Deus vivo, enquanto Filemon está voltada para a questão ética em torno da escravidão, assunto que Paulo trata em outras cartas também. 1 Coríntios 7, 21 a 24, Colossenses 3, 11, Gálatas 3, 28. A carta a Tito é um dos livros pequenos do Novo Testamento. Como comenta Almeida, a carta a Tito é um dos menores livros da Bíblia, com apenas 3 capítulos, 46 versículos, 868 palavras mencionadas, 13 vezes o nome de Deus, 4 vezes o nome de Jesus, 6 vezes o título Salvador, 1 vez o nome Espírito Santo. Infelizmente há uma tendência pouco sadia de se desprezar os livros pequenos da Bíblia Sagrada. E os livros do Antigo Testamento são as maiores vítimas. Li um comentário em um livro de autoria de um velho amigo, em que dizia havia participado de uma conferência sobre o Antigo Testamento, em que o conferencista iniciou assim uma das suas preleções. Hoje eu vou falar sobre o livro de Sofonias. Este livro está no Velho Testamento e é um dos profetas menores. É um livro bem fino,
lá no fim,